Capítulo 6 do livro de Atos dos Apóstolos vai falar assim: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E esse parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe e Procoro, e Nicanor e Timão, e Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos. E grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, e dos sirineus e alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia. E disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram uns homens para que dissessem: Ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. E apresentaram testemunhas falsas que diziam: Este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. Capítulo 6 de Atos dos Apóstolos vai falar sobre o ministério dos discípulos. Os discípulos, eles foram forjados para anunciar o evangelho. E esse evangelho é um evangelho de paz, de cura, de libertação. E o que significa um evangelho de cura, milagres, de libertação? É um evangelho que anuncia que Jesus é o Filho de Deus.
É um evangelho que anuncia que somente através de Jesus nós podemos ser libertos, ser curados, ser restaurados. É somente através de Jesus que nós recebemos os milagres. Então, os discípulos, impondo as mãos sobre aqueles que aceitaram o ministério, porque os discípulos começaram a aumentar em número em Jerusalém. E Estevão, um deles, capacitado e escolhido, fazia grandes sinais e prodígios no nome de Jesus. Mas alguns dos líderes, vendo a posição de Estevão, logo eles se levantaram para ir contra o ungido. Então, quando nós entendemos isso, nós entendemos que o suborno, nós entendemos que toda guerra, que toda confusão, ela é levantada quando um homem de Deus ou uma mulher de Deus se levanta. Então, quando nós nos levantamos para anunciar a palavra de Deus, nós podemos ter certeza que o nosso inimigo espiritual vai usar pessoas para tentar nos parar, assim como fizeram com Estevão. Falaram coisas falsas dele, pronunciaram coisas que não eram verdadeiras sobre a vida dele, porque ele foi ungido e separado para fazer uma obra, uma missão. E quantas vezes é assim conosco? Quantas vezes nós nos levantamos para falar do Evangelho, mas muitas vezes encontraremos inimigos que não são nossos inimigos. Porque quando nós nos deparamos com os nossos inimigos, nós precisamos entender que são inimigos de Deus. Então, a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Quando nós entendermos que os inimigos se levantam para mostrar algo que está em nós, algo que em nós quer brilhar, mas precisamos da mão de Deus, porque somente Deus pode fazer milagres, somente Deus pode fazer todas as coisas e nós somos canal, nós somos ferramenta de Deus nessa terra para falarmos sobre a palavra de salvação. E quando nós falamos essa palavra de salvação, nós não só edificamos o outro, mas edificamos a nossa vida. E o que é importante entendermos é que quanto mais nós nos aproximamos dessa palavra, quanto mais nós falarmos dessa palavra, mais cheios da presença de Deus nós seremos. E entendemos como Deus age em todas as situações. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é transformadora, ela é grandiosa, ela é poderosa. E quando nós entendemos esse poder, quando nós entendemos essa grandeza, nós entendemos que Deus, ele é dono de tudo. Deus, ele tem o controle de todas as coisas. E quando nós colocamos a mão para guerrear, nós estamos impedindo o agir de Deus. Nós estamos impedindo que o Senhor realize a vontade dele, que é perfeita e agradável. E quantas vezes nós, como os discípulos do Senhor, muitas vezes ficamos nos perguntando: será que eu estou capacitada, capacitado? Será que é este o momento de falar? Será que este é o momento de compartilhar? Porque no final dos tempos, a fé de muitos esfriará. No final, muitos não vão querer pregar mais. Muitos não vão querer evangelizar mais. Muitos não vão querer compartilhar mais a palavra, porque estão tão enfraquecidos com as coisas deste mundo. Primeira coisa, o celular. A internet, ela pode ser útil e utilizada para algumas coisas do reino de Deus
ou para o reino das trevas. Então, nós hoje temos a liberdade de escolha. E essa liberdade de escolha que Deus nos dá é para que nós possamos ser capacitados, para que nós possamos ser moldados e transformados pelo poder de Deus. Quando nós enxergamos isso e quando nós entendemos isso, nós entendemos que a palavra, ela é verdadeira. A palavra, ela é grandiosa. A palavra, ela vem para dissipar o reino das trevas. E onde está essa palavra? Está na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a boca de Deus. É instrução, é verdade, caminho para as nossas vidas. E quando nós somos instruídos por essa palavra, nós entendemos que o amor de Deus é grandioso para conosco. E enquanto nós temos essa oportunidade de ler as Escrituras, nós precisamos avançar. Porque o fim, quando chegar, nós não conseguiremos mais ler, nós seremos impedidos de ler essa palavra. E essa palavra, ela deve estar no nosso coração, deve estar dentro de nós guardada para que possamos anunciar o reino dos céus, para que possamos clamar a Deus, para que possamos fazer com que o céu desça na terra e a terra venha a se glorificar no nome de Jesus. E como isso acontece? Quando nós recebemos cura, libertação, quando nós recebemos a palavra da verdade, a nossa alma se alegra, porque esse é o encontro com o nosso Senhor. Esse é o encontro com o Deus celestial que fez todas as coisas, porque nós entendemos que diante dessa palavra nós buscamos, nós invocamos e nós clamamos o nosso Deus, e Ele nos responde, e Ele nos direciona, e Ele nos guia, porque Ele é Deus, Ele é Pai, Ele é santo, e a sua santidade é grandiosa, porque a sua palavra declara que Ele é o Deus das nossas vidas, Ele é o nosso Criador, o nosso Pai. E por isso eu quero deixar essa palavra de Deus no seu coração. Se hoje você é um discípulo, se hoje você está sendo discipulado, se hoje você tem como compartilhar a palavra, se hoje você tem como pregar a palavra, não deixe de anunciar. Estamos numa jornada de fé. E essa fé, independente se você está fraco, se você está desanimado, o que vai fortalecer você é o Espírito Santo de Deus para que possamos avançar, para que possamos crer e não desistir de ler essa palavra, de compreender essa palavra e de anunciar essa palavra. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, o seu coração, e que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.